E nós queremos ler apenas o versículo de número 8, de 2 Timóteo, no capítulo 2, e o versículo de número 8, que diz assim: Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressurgiu dentre os mortos, segundo o meu evangelho. E no versículo 9, pelo qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Pelo qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Quando nós lemos aqui no versículo de número 8, acerca de Jesus Cristo, que era da descendência de Davi, diz a Bíblia, na parte B do versículo, que ele ressurgiu dentre os mortos, segundo aquilo que já havia sido falado pelo Evangelho. Aleluia. Jesus não está preso. E no versículo 9 a confirmação, pelo qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor. Aqui está falando especificamente de Paulo, a uma carta a Timóteo, a segunda carta que ele escreve em prisão. E ele termina dizendo: mas a palavra de Deus não está presa. E é isso que nos impressiona na atualidade, e nos impressiona porque através dos séculos, milhares, milhões de cristãos, eles foram sucumbindo como mártires, mas a palavra continuava, a palavra jamais conseguiram aprisioná-la, a palavra de Deus jamais conseguiram aprisioná-la, prendê-la, segurá-la, porque quando se matava um, surgia outro, e a palavra de Deus continuava sendo pregada. Se formos olhar a vida do primeiro mártir, Estevão, ele pregou ali aos judeus, naquela ocasião, acerca da lei e da vinda de Jesus Cristo, e do que os próprios judeus estavam fazendo, que estavam eles então rejeitando ao Senhor Jesus Cristo, e imediatamente ele foi apedrejado, sendo então o primeiro mártir da igreja primitiva, porque aquele povo queria calar a palavra, mas mataram a Estevão. Foi o primeiro a morrer por causa da palavra, mas a palavra continuou. Aleluia. Se nós formos olhar os personagens bíblicos como José, nós vamos ver que ele era detentor de uma palavra. Os seus sonhos que o próprio Deus dera a ele se cumpriram 22 anos atrás, mas tentaram aprisionar a palavra e a palavra se cumpriu. Se você for olhar a vida de Moisés da mesma forma, aleluia, renunciaram aos prazeres, renunciaram ao Egito, no caso de Moisés, foi viver uma vida no deserto, em meio a dificuldades, para então retornar ao Egito e resgatar uma nação inteira de quase 3 milhões de pessoas de lá, porque a palavra não estava presa. O que falar de Neemias, um apaixonado de Deus pela história de Jerusalém, que renuncia o conforto do castelo, renuncia as mordomias que vivia, para então voltar lá e reconstruir o templo, os muros de Jerusalém. O que falar de Pedro, que viveu com Jesus nos dias em que Jesus palmilhou no seu ministério, assistindo ali diversos milhares de milagres e maravilhas, enfim. E como foi o fim então de Pedro, e todos eles sucumbiram, aleluia, mas a palavra, ela continuou, aleluia. O que dizer então da própria igreja perseguida nos primórdios, perseguida agora de uma certa maneira muito mais sutil ainda? Mas não adianta, persegue o cristão, persegue a igreja, mas a palavra não está presa.
ela irá aflorar, ela irá se manifestar dos cantos mais inóspitos que possa aparecer, ela ressurgirá das cinzas, como diz a própria palavra do Senhor, que ainda que tiver lá um tição, a palavra não está presa, aleluia. Pode até matarem os profetas, pode até matarem os verdadeiros homens de Deus, podem até pregarem a palavra de Deus, sonegando informações, mas eu venho dizer, na autoridade da palavra, ela jamais será aprisionada. Porque se eu me calar, se qualquer um de nós que estamos aqui viermos nos acovardar, que o Senhor Jesus repreenda essa situação, eu venho dizer que a palavra de Deus, ela jamais será aprisionada. Deus levantará outros e o nome de Jesus será glorificado, porque essa é a essência de Deus. A palavra de Deus vai passar o céu, vai passar a terra, mas a palavra vai permanecer. Aleluia. Paulo estava preso. E quem foi Paulo? Escritor das 13 epístolas paulinas. E qual era o projeto que ele trazia na sua vida? O projeto de Saulo: perseguir, matar e aprisionar. E o que aconteceu com Saulo? Teve um encontro com Deus. E então agora, qual era o projeto de Paulo? Era levar essa palavra, e ele entendia que essa palavra não pode ser aprisionada. Aleluia. E já estava ali em cadeias escrevendo a Timóteo, mas ele tinha a consciência, ele tinha a percepção exata de que Deus operava através do seu Espírito eterno, disseminando a palavra de Deus nos 4 cantos daquela região toda. E foi pregada em Jerusalém, em Samaria, e chegou até os confins da terra, porque a palavra de Deus jamais será aprisionada. Oh, aleluia. E eu observando uma estatística, queridos irmãos que nos ouvem, e você que está aí do outro lado, 98% dos profetas da atualidade que se julgam profetas estão calados, engessados e amordaçados por medo de perseguições. Aleluia. A igreja na face da terra, isso é um dado científico, a igreja na face da terra está contando só com 2%. E nos nossos dias, nós estamos vendo aí homens e mulheres deixando a palavra de Deus num segundo plano. Aleluia. Deixando a palavra de Deus talvez até num terceiro, num quarto, em último plano, porque tudo o que querem é aparecer, venderem os seus CDs, venderem a sua imagem. Aleluia. Mas seja o que for, a palavra de Deus não está presa. Se você olhar lá o fim, o término da vida dos discípulos de Jesus, dos apóstolos, você vai ver que todos eles foram martirizados, com a exceção de João. Mesmo assim, João foi levado para a ilha de Pátimos para que a palavra de Deus fosse calada na boca de João, e não conseguiram. Vazaram daquela ilha pergaminhos extraordinários das revelações para a última hora, que é então o livro do Apocalipse, porque a palavra de Deus não pôde ser presa numa ilha. Aleluia. A palavra de Deus não está presa, não, senhores. A palavra de Deus está sendo pregada, e como diz no livro de Jeremias, no capítulo 18, quem quer ouvir que ouça, quem não quer ouvir que deixe de ouvir, aleluia, mas ela está sendo pregada, e o nome de Jesus será glorificado, porque a palavra de Deus é pregada trazendo 2 consequências diretas. A primeira consequência, pregada para juízo. E a segunda consequência, para salvação. É por isso que Deus tem o interesse de que se pregue a palavra, não uma palavra encomendada. Aleluia.
E a maior ética que nós podemos encontrar é esse documento, que um dia, como diz no Evangelho de João, palavras do próprio Senhor Jesus, o meu Evangelho julgará todas as coisas. Oh, aleluia! A palavra de Deus não está presa. Aleluia! Se surgir nos nossos tempos alguém que pregue a genuína palavra e este alguém venha a ser aprisionado, venha a ser martirizado, preso ou excluído para o quinto das ilhas, aonde quer que esteja, para que não se fale mais, Deus levantará outros tantos. Aleluia! E eu quero crer com muito mais poder, ousadia e graça ainda. Como diz o programa aqui, Deus tem os seus remanescentes. Aleluia. Por interesse da palavra. E ai de nós se não pregarmos a palavra de Deus. Essa palavra que não está presa no sistema. Aleluia. Corrompido de muitos lugares por aí. E como nós vimos aí na estatística, louvado seja o nome do Senhor, 98 dos profetas calados com medo. E lá, em 1 Coríntios 14, verso 1, diz a Bíblia orienta, procurai todos os dons, mas principalmente o de profetizar. Não quer dizer que nós venhamos negligenciar o amor, a esperança e a fé, não. Mas o profetizar em benefício da igreja, para o crescimento da igreja, de profetizar. E aonde estão os profetas? Aleluia, genuínos da palavra do Senhor. E aí eu lembro agora, cheguei a anotar aqui, o livro de Cantares de Salomão, capítulo 4, verso 16, que diz: vem tu, vento norte, e sopra tu, vento sul, no jardim. Por que essa palavra está lá? Porque o dono da vinha, o dono do jardim, queria sentir o aroma das flores. E para sentir o aroma, e aqui a revelação, e para sentir o aroma tem que bater o vento. E bate o vento nas flores, e as flores exalam o perfume. Vai bater o vento por aí, e Deus vai exalar o perfume da igreja. Aleluia. Vai exalar o perfume da verdadeira igreja, que não se acovarda com a palavra. Aleluia. Nesses últimos dias, Deus está interessado em saber quem é ovelha, quem é bode, como falou o nosso irmão. Deus está interessado em querer saber quem é profeta, quem é falso profeta. Deus está interessado em saber quem é joio, quem é trigo. E só se sabe isso. Claro, Deus sabe todas as coisas, mas para mostrar talvez a alguém, só se sabe isso quando se bate o vento norte e o vento sul, porque aí vai prevalecer a palavra. Quem tiver alicerçado na palavra, porque diz o texto bíblico que bateu o vento e na casa que estava construída sobre a areia, e a casa sucumbiu, mas bateu o vento. E a tempestade e o vento bateu na casa que estava construída na rocha, e essa permaneceu. E a rocha, no caso do texto bíblico, está se referindo à palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus precisa ser pregada. É por isso que precisamos profetizar nessa última hora. Aleluia. Que a palavra não está presa. O apóstolo Paulo aqui estava preso. E tinha um propósito, e eu penso, quando olho a vida do apóstolo Paulo, lá no livro de Coríntios, ele sofreu prisões, sofreu fome, naufrágios, necessidades, sofreu muita coisa aquele homem. Quem quer sofrer hoje, irmão? Aleluia. O homem de Deus estava preso. Quem quer ir preso por causa do Evangelho? Quem oferece a outra face por causa do Evangelho? E o apóstolo estava preso, mas ele preso escreveu a segunda carta a Timóteo, para entregar essa revelação sobrenatural. A palavra não está presa. A palavra não está presa. Talvez, penso eu, que um outro estaria lá em lamúrias, no meio da prisão,
queixoso, aleluia. Mas ele estava lá feliz, escrevendo a carta para Timóteo, dizendo: Timóteo, mataram Jesus, Timóteo, mas ele ressuscitou. Segundo o Evangelho de Jesus, já estava escrito, ele ressuscitou. Não pode matar Jesus. Jesus está vivo até hoje. Timóteo, a palavra de Deus está aí, Timóteo. Ela não pode ser presa. Me prenderam aqui, eu estou preso aqui, mas ela já está na tua mão, Timóteo. E quantos hoje têm comichão no ouvido por não ouvir a palavra de Deus? Aleluia. E quantos hoje querem ganhar dinheiro com a palavra de Deus? E quantos hoje querem fama com a palavra de Deus? Aleluia. Pregar palavras de autoajuda, mas eu venho dizer aqui nessa noite, não importa o que seja pregado nessa noite agora aqui por mim, seja o que for, a palavra dele, de Deus, ela não está presa. E vai trabalhar no teu coração, vai trabalhar na tua vida, onde quer que você esteja, vai trazer resultados positivos de uma maneira sobrenatural que talvez você não esteja entendendo agora. Aleluia. Quem sabe Deus não quer levantar alguém como mais um profeta, não desses covardes que tem por aí, que começa muito bem, depois vem as ofertas e eles acabam sucumbindo no sistema, amordaçados, engessados, e o nome de Jesus envergonhado por tanta gente que tem por aí. Aleluia. Paulo, ele estava preso. E lá em Atos 16, verso 19, preso e louvava a Deus junto com Silas. Essa passagem me impressiona, irmãos, porque ele estava em grilhões, preso em grilhões. E diz que veio um terremoto surpreendente e soltou os grilhões. Parece que vejo Deus dizendo assim: prendem vocês, eu solto. Sabe por quê? Porque vocês têm a palavra. Oh, aleluia. Ganharam uma alma lá na prisão do carcereiro, porque eles tinham a palavra. Ninguém pode prender quem tem a palavra. Aleluia. São presos aqueles que fazem barganha com a palavra. São presos aqueles que fazem negócio com a palavra. Aleluia, estão acorrentados e ainda não percebem, já perderam a presença de Deus, Deus não fala mais, eles dizem que fala. Aleluia. Mas a palavra de Deus, eu trago esse recado aqui para você que está aí do outro lado, mas a palavra de Deus não está presa. Receba aí em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Não pensa que eu sou alguém, não pensa que você talvez seja alguém por pregar a palavra de Deus. Não, Deus levanta outros melhores que nós, com muito mais unção, muito mais graça, mais poder, porque a intenção de Deus é a palavra de Deus. Se você tem a palavra de Deus, glória a Deus, você vai em frente, não se acovarda, abre a tua boca e fala em nome de Jesus. E aconteça o que acontecer, nós tranquilizamos o nosso coração, porque a palavra de Deus não está presa. Em nome de Jesus. Amém.